Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então, celebramos hoje a solenidade de Cristo Rei. Como vocês sabem, hoje termina o ano litúrgico. O ano litúrgico é diferente do ano civil. O ano civil termina no dia 31 de dezembro. O nosso ano litúrgico termina amanhã, no último domingo desse ano litúrgico, com a festa de Cristo Rei. Isso tem um sentido teológico, um sentido espiritual. Se o ano litúrgico termina com a festa de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei, é porque a humanidade caminha para isso, para o reconhecimento de Jesus como o soberano e como de fato o nosso Messias, apesar das coisas que o Padre vai falar nessa homilia. Essa festa ela foi instituída por um Papa chamado Pio XI, faz quase 100 anos que foi instituída essa festa. Em 1925, o Papa instituiu então a solenidade de Cristo Rei com uma encíclica chamada Quas Primas, que a tradução é mais ou menos assim: as primícias, as primeiras coisas. E depois, o Papa Paulo VI, que agora é santo, ele colocou essa festa onde ela está agora, no último domingo da liturgia, do ano litúrgico. Essa festa ela tem 3 sentidos. Sempre, lógico, todos os 3 sentidos é a pessoa de Cristo. Mas o primeiro sentido é o sentido que a gente chama de escatológico, das coisas que virão, das coisas que vão acontecer. Jesus como o ponto, o início e o fim de todas as coisas. Você viu? A segunda leitura falou disso. Por ele foram criadas todas as coisas, por ele subsistem todas as coisas, e por ele se encaminham todas as coisas. No começo da igreja apareceu um santo chamado Santo Irineu, no século II, e vai falar que
Tudo foi feito então para Jesus. O Pai, apaixonado pelo Filho do Espírito Santo, criou tudo. Essa coisa se perdeu, saiu do seu rumo por causa do pecado. Jesus trouxe isso para a rota original até o último dia da história, em que todas as coisas serão, a palavra que Deus é essa, recapituladas, trazido todas as coisas até Ele. Então, essa história, essa primeira camada dessa festa fala justamente disso, do dia em que haverá um ponto final na história, essa história que a gente conhece, e aí haverá o juízo final, e aí todas as pessoas, aquelas que estiverem no céu, aqueles que não estiverem no céu e estiverem no inferno, também vai reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Você, se você perseverar até o fim, com a graça de Deus, e perseverar até o fim, você vai reconhecer esse senhorio de Jesus pelo amor. Mas quem estiver no inferno vai reconhecer na dor, na mágoa. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e no inferno. Então veja, essa festa então fala das todas as coisas que concorrem, que apontam para a pessoa de Jesus. Na liturgia, a gente já vê isso, já tem um momento na liturgia que aponta para isso, que passa despercebido muitas vezes pelo povo. Quando é que isso é exemplificado na liturgia, na missa? Na hora que o padre reza por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Veja, nessa hora, todas as coisas são atraídas até Jesus, como se Jesus fosse um imã. E Jesus, como disse a segunda leitura, ele apresenta tudo novo ao Pai. É lógico que aqueles que quiserem ser recapitulados em Cristo, mas tudo passa a ter um novo sentido. E é por isso que o amém mais importante da missa é esse, é o do por Cristo. E é por isso que se pede que se cante, né? Tirando na quaresma, mas por que se canta esse amém? Porque é o amém mais importante que tem na missa, é o amém da recapitulação, em que tudo é colocado aqui no altar, tudo tem um sentido aqui no altar. Isso é, como o padre falou, um exemplo teológico, ou seja, ele está aqui hoje, no nosso dia de hoje, mas ele está falando do último dia, do dia do juízo final, em que todas as pessoas serão apresentadas diante de Deus, diante de Cristo, para que aqueles que tiverem sido de fato fiéis a Ele tenham a vida eterna. Na segunda leitura terminou falando assim que todas essas coisas foram trazidas, recapituladas e julgadas por Cristo através da sua cruz, pelo seu sangue. Você vai lembrar quando Jesus também fala: eu não vim para julgar o mundo, mas a partir do momento que eu vim, o mundo já está julgado. O que significa isso? Significa que não é Jesus que vai falar para a pessoa: suma daqui seu capetinho. Mas a partir do momento que ele morre na cruz, o mundo está dividido entre aqueles que acolhem esse amor e aqueles que desprezam esse amor, aqueles que aceitam esse amor e aqueles que não. Padre, mas será que tem gente que pode não aceitar esse amor? Pois é. Daqui a pouco o padre fala, mas hoje, por exemplo, o padre Belão foi dar uma unção e a pessoa não quis receber o padre. A pessoa está com um câncer no estômago e não quis receber o padre. Já pensou o que é isso diante de Deus? Cristo bateu na porta da pessoa para ela se preparar. Entende? Existe um caminho de endurecimento do coração, do que o padre fala, que tanto eu como você temos que tomar cuidado para não cair nisso. Você pode falar assim: eu não vou negar a Deus. Não é? É só a gente ver quando a gente começa a reclamar da vida, murmurar, já é um tipo de negação de Deus. Enfim, fica para outro dia isso.
Sabendo disso, até agora que o padre falou, a gente precisa lembrar, na ordem da doutrina nossa, em que todos nós vamos passar por dois juízos. Dois, padre? Estava preocupado com um, o senhor está falando de dois? Dois juízos, mas uma sentença só. Uma única sentença. O que significa isso? Primeiro, todos nós passamos, depois que falece, quando a pessoa falece, ela passa por aquilo que a gente chama de juízo particular. Ela e Deus. Você vai lembrar que, e aqui vale também para essa história, de que quem morre está dormindo. Não, quem morre já passa por um juízo. A carta aos Hebreus fala que é preciso que se morra uma vez. Então já vai contra o negócio da reencarnação. É preciso que se morra uma única vez, e logo depois vem o juízo. Morre e logo depois já vem o juízo. Outra coisa que dá para você entender de que não fica dormindo, você viu que Jesus falou para o bom ladrão hoje estará comigo no paraíso. Então o que acontece quando uma pessoa falece hoje? Ela passa por seu juízo particular. O padre já falou aqui já. De um lado da balança vai ter tudo aquilo que ele fez, de bom e de ruim. Você vai ter a noção exata dos seus atos, do peso dos seus atos, bons e ruins. Se você deu uma água para um morador de rua, você vai sentir na sua garganta aqui. Se você deu catequese, você vai perceber o quanto que aquela catequese foi boa para aquela criança. Mas também você vai perceber se você fofocou, o quanto que foi ruim para aquela pessoa ou para a sua salvação. Você vai ver o quanto de graça que Deus mandou para você e você pegou ou deixou passar. Tem muita coisa que você vai falar assim: como eu fui, perdão a palavra, burro. Lembra daquele Silvio Santos? Quer trocar uma Ferrari por um chinelo? Lembra? Não, mas você fala assim: nossa, que burro. Você vai ver nessa hora o quanto que era, por exemplo, você vai ter noção do que era uma missa. E você vai ver sua preguiça. Aquele dia que não foi, fica assim no jogo. Quer trocar a missa, sacrifício de Cristo, por um futebol? Sim! Você vai ver tudo da sua vida. Do outro lado da balança, você vai ter o amor de Jesus por você na cruz. Olha a sua leitura como terminou. Por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo seu sangue na sua cruz. Na sua cruz. Você vai ver o quanto que Jesus te ama na cruz. Os sentimentos de Jesus por você na cruz. É lógico que esse lado vai pesar muito mais. Mas já falou, mesmo que você ficasse 24 horas adorando, rezando e sem nunca mais pecar, não é nada perto daquilo que Ele te ama. Você não é capaz de dar aquilo que Ele te ama. Ele te ama muito mais do que você pode dar. Você precisa acreditar nisso. O mundo quer tirar isso para que você se perca, você desconfiar do amor dele por você. Você vai ver isso, e aí você vai emitir um juízo. Você vai emitir um juízo. Você pega visões, por exemplo, de Santa Catarina Emmerich, de Santa Madalena de Paz. Eles falam assim que a pessoa que se condena, ela pula no inferno, porque ela não aguenta olhar a glória de Deus, e ela não aguenta olhar o desprezo que ela teve por Deus. Quem vai nos julgar será a gente mesmo. A gente vai ter noção das coisas. Santo Agostinho fala assim que é lógico que esse lado da balança vai pesar muito mais. Mas aí ele usa aquela parábola, aquela história, lembra daquela velhinha que vai lá colocar no cofre do templo 2 moedas? Santo Agostinho fala assim que essas 2 moedas
que você tem que apresentar no dia do seu juízo, você só tem que apresentar essas duas moedas no dia do seu juízo: o seu tempo e a sua liberdade. Se você apresentar essas duas moedinhas, você está salvo. Então esse é o juízo particular. Passou pelo juízo particular, já vai a destino: céu ou inferno. Alguns vão para o céu, mas ainda precisa dar uma lavada, é passar no lava-jato. Aí é purga, não é? Vamos supor que você morresse agora. Pá! Morreu. Você hoje, agora, nesse instante, está com o coração de um santo? Você agora, nesse instante, no dia de hoje, não pensou mal de alguém, não fofocou, não teve preguiça, então bem-vindo ao purgatório. Todos nós temos que fazer esse caminho de purificação. Por isso que é importante as indulgências, as orações, tudo que o Padre fala. Morreu, foi para o céu, passou pelo juízo particular. Vamos pegar um santo para você ter noção. Santo Antônio. Quando Santo Antônio morreu, ele viu tudo isso que o Padre falou. E aí ele viu que a vida dele escolheu Deus. Esse é o reino de Deus. Ele escolheu o reino de Deus. Outros do tempo de Santo Antônio escolheram o reino do diabo, o reino das trevas. Muito bem, mas o Padre falou que vai passar por dois juízos. Essa festa, ela fala do último dia da história. Então vai ter um dia, depois de muita tribulação, depois da igreja passar pelo seu calvário. O Padre vai falar disso na segunda-feira lá do curso. Quando a igreja passar pelo seu calvário, quando parecer que a igreja morreu, quando parecer que azedou, Jesus vai vir e vai destruir o império do mundo, o império do anticristo, com o sopro da sua boca. Carta aos Tessalonicenses. Ou seja, não vai fazer nem cócega em Jesus. Quando ele fizer isso, há um ponto final da história. E aí vem o juízo universal, o juízo final. O que é o juízo final? O juízo final é que, lembra, o juízo particular é você e Deus. Agora o juízo final é você e a galera. E todo mundo. Dois juízos, mais uma só sentença. Então vamos supor Santo Antônio. Ele já está no céu. Ele não dá para ele escorregar e ir para o inferno. A sentença já foi dada. Só que no dia do juízo final, Jesus vai sentar no seu trono. Tudo aquilo que o Padre vai falar agora, lógico, é modo simbólico e fora do tempo. Vai sentar no seu trono e aí vai chamar Antônio de Pádua. Ele vai lá na frente de Jesus e aí vai descer um telão assim, ó. E aí vai mostrar toda a vida de Santo Antônio. Tudinho. Aquilo que ele fez escondido, aquilo que ele não fez escondido, as doações que ele fazia para os pobres, as defesas. Você vai ver o Santo Antônio de verdade, não o filme. Ele de verdade, como que ele foi. Você vai ver que ele foi fera demais. E aí você vai falar, é verdade, ele tem que estar no céu. Entende? Você vai ver uma pessoa que foi ruim, que escolheu o inferno. E aí você vai falar, é verdade, ele tem que estar no inferno. Você vai compreender as coisas. Jesus vai falar, naquele dia, você não vai me perguntar mais nada. É lógico que isso não vai ser como o Padre está falando de filme, vai ser assim, pá, você já entende tudo. Mas por que é preciso que você veja a vida de Santo Antônio, de São Francisco, de Nossa Senhora, de quem está no inferno? Para que não aconteça de você pensar assim, nossa, eu vim para o céu, mas essa vizinha veio também. Nossa, está entrando qualquer um aqui. Você vai saber por que ela está lá. Nossa, cadê Patiné, hein? Nossa, Patiné não está aqui, mas ela apareceu tão boa. Aí vai aparecer as palhaçadas do Patiné lá.
Então, o que vai acontecer com todo mundo? Todo mundo vai ver o seu filminho lá. O louco, padre, pois é. Agora fiquei com medo, pois é, fica mesmo. Fiquei preocupado, fique mesmo, porque tudo vai ser visto, tudo. Aquilo que você fez sozinho, que ninguém sabia, aquele roubo, aquela fofoca, conversa do Zap, vai aparecer lá, vai ter um capítulo só de conversa do Zap. Mas também vai aparecer as coisas boas que você fez. Isso é juízo final, para que ninguém fale que Deus foi injusto com tal pessoa, com fulano, com Beltrano. Agora a gente não entende, porque a gente está apegado a sentimento. Mas olha que coisa, até mesmo se um parente nosso for para o inferno, a gente vai perceber e vai entender que ele foi porque ele quis, não foi por falta de misericórdia de Deus. Entende? Você vai saber de tudo. A partir disso, desse juízo final, vem então o reinado, a vida eterna, o reino dos céus, de fato. Chegando no céu, qual que vai ser as nossas alegrias? A primeira alegria vai ser ver os amigos, os parentes seus que você tem salvado, que já estão lá. Que estão lá. Você vai vê-los, contemplá-los na beleza deles, física e espiritual. Existe uma teoria, isso é uma teoria, isso já não é doutrina, mas existe uma teoria, e tudo tem a ver que seja assim. O Papa Bento fala disso, como teólogo, não como Papa, mas ele fala que todos nós ressuscitaremos com 33 anos, com a idade de Cristo ressuscitado. Pelo menos eu tenho 33, eu estou acabado, né? Deus vai dar. Todos, não é? O padre sempre fala, você que perdeu um filho, ou uma filha na barriga, ele vai se apresentar dentro de você e vai falar: olá meu pai, olá minha mãe. Você vai conhecê-los. Uma das alegrias do céu é essa: ver as pessoas que a gente ama, que você tem saudade. Não vai passar mais, não vai ter morte, não vai ter lágrimas, não vai ter dano, não vai ter mais. Você nunca mais vai se separar dessa pessoa. Essa pessoa que está no céu, a maior homenagem que você faz para ela hoje é você ser santa, porque ela já está lá. Ela quer que você vá, cumpra a sua missão e vá. Cumpra a sua missão, não é cortar a sua missão, porque a vida não é nossa. A segunda alegria do céu é ver os anjos e o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda vai te abraçar, vai te dar parabéns, vai falar assim: ei gordinho, você deu trabalho, hein? É importante estar aqui. Uma das alegrias do céu vai ser ver o mundo angélico, em uma especial o seu anjo da guarda. E aí você vai conhecer e vai saber que aquilo que você acha que foi coincidência, que foi sorte, era o seu anjo da guarda. Era Deus através do seu anjo da guarda. A terceira alegria do céu vai ser ver os santos: Santo Antônio, São Francisco, Santa Isabel. O padre dizia, né, que às vezes a gente tem um santo de devoção, por exemplo, sei lá, a pessoa tem São Drogo, não é? De devoção, os padroeiros dos feios. Ele é devoto de São Drogo, mas repara que não é a gente, espiritualmente, não é a gente que escolhe o santo, mas é o santo que nos escolhe. Então, por exemplo, você pega Santa Isabel, não foi o povo simplesmente que escolheu, vamos colocar Santa Isabel, não. Foi ela que escolheu esse povo para ser Santa Isabel, ela que escolheu. Ela que foi lá para Jesus e falou: dá esse povo para mim. Agora olha essa comunidade. Quem escolheu vocês? Nossa Senhora Aparecida. Entende isso? O cuidado de Deus por nós. Quem escolheu essa paróquia? A Sagrada Família. Não foi nenhum santo, não foi Santo Antônio, não foi a Sagrada Família. A Sagrada Família que escolheu.
Quando você tem a devoção ao santo, você tem que lembrar disso então, que é Ele que nos escolhe. E é por isso que vai aparecendo os santos na sua vida, e você vai conhecendo a vida dos santos e vai falar, nossa, isso aqui é legal, hein? Isso aqui. E quando você chegar lá no céu, você vai ver essa turma. E olhando, por exemplo, para São Francisco de Assis, quando você olhar para ele, você vai ver tudo aquilo que ele fez, que ele rezou, os estigmas dele, como que ele era quando ele comungava, quando ele rezava. Você vai ver o Padre Pio, vai ver. Quando você olhar para aquele santo, você vai falar, meu, você é demais. Uma das alegrias do céu vai ser ver o santo. Mas veja, se você está no céu, você também é santo. Ele vai olhar para você e também vai falar, você também é demais, porque se você chegou lá, foi porque você fez muita coisa boa. Já pensou o São Francisco falando para você? Você é demais. Padre Pio falando para ele, né? Depois de apanhar bastante, né? Depois ele fala. Mas veja, depois eu apanhei bastante. Mas veja, tudo isso é a alegria do céu. Uma outra alegria do céu, a quarta alegria do céu. E aqui é uma alegria separada, é uma gaveta à parte, é ver Nossa Senhora. Porque a hora que ela entrar e você ver ela, você vai perceber que tudo aquilo que você tinha visto até agora não é nada perto da beleza dela, porque ela é a rainha de todos os santos. Uma das coisas do céu vai ser ver Nossa Senhora. Essas quatro coisas que o padre falou, elas são secundárias ainda. Elas vêm de lambuja, de bônus. Porque a grande alegria do céu vai ser ver Deus. Aí não se compara, nada se compara, como o padre falou. Se nada se compara a Nossa Senhora não se compara com Deus. Quando você olha para Nossa Senhora, você tem que pensar assim, ó, que ela não é nada diante de Deus. Quando Deus olha para Nossa Senhora, ele olha para baixo. Mas quando você olha para Nossa Senhora, você não olha para baixo, você olha para cima. Ela é maior que a gente. Mas o que o Pai dizia, quando chegarmos lá, a maior alegria do céu vai ser ver Deus. No domingo, que foi do dia de Todos os Santos, você vai lembrar, a leitura falava, naquele dia seremos tal como Ele é. Seremos semelhantes a Ele. Existe um santo que diz que a gente se torna aquilo que a gente contempla. O que você tem enxergado? O que você tem falado? É isso que você vai virar. Quando chegarmos diante de Deus e vermos a beleza dele, seremos tal como Ele é. A segunda leitura do domingo, do dia de Todos os Santos, falava que naquele dia os anjos vão se assustar com a sua beleza. Até eu sei que é fiel a São Drogo aí. Nesse dia, Deus vai consertar tudo. Os campeonatos não ficam nem preocupados, né? Naquele dia vai ser assim, pá, pronto, já ficou bombadão. Né? Essa é a primeira camada do reinado de Cristo. Mas o reinado de Cristo, essa festa tem 3 camadas. A segunda camada é qual é? É o reinado social de Jesus. O reino de Jesus não é simplesmente eu olhar para o céu e ficar lá esperando o céu e aqui pega fogo. Não é isso, não é isso simplesmente. O reino dos céus começa aqui e termina lá. Os santos vão falar assim, é um já, mas ainda não. Já está aqui, mas ainda não está como deve ser. Então, diante dessa festa, nós todos somos chamados a transformar já a face da terra no seu reino. E aqui começa uma profecia do Papa Pio XI dizendo que o reino das trevas ia se levantar contra o reino de Deus. Você percebe já uma luta social contra o reino de Deus, uma luta a partir dos poderes do mundo contra Deus. Se você pensar, por exemplo, vamos pensar no nosso país. O nosso país, Jesus não é o rei. O reinado de Deus não está
instaurado aqui. O que muita gente se perdeu na política desses últimos tempos é isso. É achando que o reinado da paz e da justiça ia vir por uma pessoa, seja ela de qual lado for. O reinado da justiça e da paz, vamos rezar isso hoje. Presta atenção na hora do prefácio, que é aquela oração que o padre faz antes do santo. O reinado da justiça, da paz e da verdade virá por Jesus. Jesus de fato é o Salvador desse país. A terceira camada dessa festa, o padre vai falar como é que a gente faz isso. Mas eu quero que você perceba o quanto que já existe uma luta do reino das trevas, do reino da luz, em que eu e você nos tornamos peões. A nossa vida não vale nada. A gente é só um peão de tabuleiro. E por muitas vezes as pessoas ficam se matando entre lado de esquerda e de direita, dentro mesmo da igreja, não luta pelo reino de Deus. Se as pessoas tivessem, por exemplo, a coragem de defender a Virgem Maria, a Eucaristia, a Santa Missa, como tem para defender Lula, Bolsonaro, Ciro, Corinthians, Palmeiras, o que fosse, não é? Mas Nossa Senhora pode falar mal, da Eucaristia pode debochar, mas se falar do meu político de estimação, pega o bicho. Repara que já há um reino das trevas contra esse reinado de Cristo na sociedade. O Papa, de novo, há 100 anos atrás já falava disso, quando querem instaurar um laicismo dentro da sociedade. Perceba que já existe uma censura ao nome de Jesus. Jesus já é censurado. Você, professor, pode falar de Jesus na sala? Você, psicólogo? Você, médico? Você vai numa festa de aniversário e aí você fica conversando com uma pessoa e aí você fala assim: é isso que a gente está conversando, parece aquilo que o padre falou domingo na missa. Aí você conta, sempre vai ter alguém que vai falar assim: viu, aqui não se discute religião. Já é uma censura o nome de Jesus. Na sua família já tem gente que censura falar de Jesus. Quem tem minha idade, um pouco mais, um pouco menos, vai lembrar que havia crucifixo em sala de aula. Eu tive um professor que a gente rezava antes da aula. Já se um professor hoje fizer isso, ele é mandado embora. Porque o Estado é que determina as leis. Porque o reino do Estado, de novo, perceba isso, independente de quem for, no fundo, essa coisa de esquerda e direita, no fundo, é algo que só beneficia o anticristo e a maçonaria, só isso que beneficia. Divide a igreja. O padre vai falar de novo, parece chavão, mas não é. Você não é de esquerda e de direita, você é do alto, você é desse reino que o padre falou, desse reino dos céus. Para isso você tem que lutar e enfrentar esse reino das trevas, que cada vez mais vai crescer. É bíblico isso. Mas se você está aqui para ser salvo do mundo, então você vai vendo que vai se confundindo e vai entrando, por exemplo, na cabeça das pessoas, muita mentira, muita confusão. Aquilo que o padre também sempre fala: olha que se transformou as nossas faculdades. Não é um lugar de aprender profissão mais. Não é um lugar de você começar a aprender a pensar, a exercer uma profissão ou a trazer benefício para a sociedade. Não, é um lugar de disciplina diante do reino das trevas. É isso que virou. Olha o que o padre vai citar agora, hein? Tem um videoclipe do Pink Floyd, ó, em que a molecada fica marchando assim, ó, e aí elas vão caindo no moedor de carne. É assim que está. As escolas e as faculdades viraram doutrinação social. Você traz
seu filho para ser coroinha, para ser acólito, para cantar na missa, ele faz retiro vocacional, ele faz isso, faz aquilo outro, ele entra na faculdade, ele se acha um Deus. O que é falado ali, o que é debochado ao nome, sob o nome de Jesus. Já pensou o que vai ser isso no dia do juízo? Essa turma que fica debochando do nome de Cristo, de Jesus, não sabe o que vai ser isso no dia do juízo? Já pensou um professor, a hora que passar no telão lá, ele se achando o máximo, metendo a boca na igreja, na Eucaristia, em Nossa Senhora, falando a favor do aborto? Já pensou o que vai ser diante de todo mundo? Olha as mentiras que vão contando na televisão. O Estado é laico. Presta atenção, gente. Estado laico não é Estado ateu. É diferente. O Brasil não é um Estado ateu. O Brasil tem raiz cristã e raiz católica. Se a gente for levar a ferro e fogo isso, tem que começar a mudar o nome de cidade. Porque os nomes das cidades, de muitas cidades, são nomes religiosos. São Paulo, Santos, Salvador. Mudar nome de time. Por que esses nomes? Por causa da raiz que a gente traz. Não é Estado ateu. Mas veja que cada vez mais vão censurando Jesus. Vamos tirar Jesus das escolas, porque senão ofende quem não é cristão. Gente, tem cada passeada aí que me ofende e que ninguém está nem aí. Que ofende a minha fé e que ninguém está nem aí. Tem cada passeata aí que daria vergonha em Sodoma. Esses tempos aí teve uma marcha das vadias. Olha, já começa do nome. Passeata, você sabe o jeito que é, né? Marcha das vadias, marcha para Satã. Belo Horizonte teve uma marcha a Satanás. Nessa marcha das vadias, no Rio de Janeiro, elas falam a favor do aborto, meu corpo, minhas regras, sexo livre, aquela coisa toda que a gente sabe. Olha se há respeito, depois eles falam de respeito. No meio da missa das crianças, elas entraram, tiraram a camisa e deram um beijaço gay lá. Você quer ver uma rascunho do que é o inferno? Já falei aqui. Entra no YouTube, coloca lá Marcha Feminista Argentina. Você vai ver o que é o rascunho do inferno. Os cristãos na frente da igreja e elas querendo entrar para arrebentar a igreja. No Chile se queima a igreja já, no Chile. Nos países nórdicos, Noruega, Suécia, já se queima a igreja faz tempo, desde os anos 90 se queima a igreja. Meus irmãos, que mundo você está vivendo? Essa semana foi aprovado na Austrália uma lei em que, segundo eles, porque isso não vai acontecer, pelo menos com os padres fiéis, obrigando ao padre a contar o sigilo de confissão. Se o Estado der lá uma norma lá falando assim, você vai ter que contar a confissão por causa que vai que esse cara é assassino, não sei o quê. Está aí já o Estado querendo interferir aqui dentro. Padre, mas isso é só lá. Meus irmãos, onde você estava a hora que teve um governador aí que queria colocar a ossa dentro de saquinho? Ele quis interferir na liturgia. Não precisa ir muito, quando tem casamento, tem os cerimoniários, que é aqueles que ajudam o padre, e às vezes a noiva é contratada de cerimonialista. Gente, pensa como é complicado. Ela chega aqui, ela acha que ela pode fazer o que ela quer, porque ela foi contratada pela noiva. Só que aqui é rito, existe um rito. Casamento é rito, é liturgia. Mas acha que as coisas de fora podem intervir. O Estado não tem esse reino das trevas, não tem. Meus irmãos, você ficou 2 anos sem ter Páscoa. Você já pensou o que é isso? 2 anos sem Páscoa. 1 ano você ficou sem Natal. Quem é que mandou fechar a igreja? Foi o Papa?
Ó, o embate, reino das trevas e reino da luz. Que lado você está? Esse reino das trevas vem com o rebaixamento da igreja, o deboche que eles fazem da igreja, a zombaria, as histórias mal contadas sobre a igreja. Quantos e quantos padres que caíram, sim, mas quantos e quantos padres que foi provado depois? Era mentira. Teve um cardeal que ficou preso. O carinha, na hora de morrer lá, confessou que ele tinha mentido. Mas aí cadê o Jornal Nacional? O rebaixamento da própria doutrina. Olha o povo que se diz católico e não sabe o básico daquilo que é a fé católica. Eu falo sempre, por que a minha demora? Porque a primeira parte é catequese, mas é coisa que você já devia saber. Essa coisa do juízo particular, do juízo final, você já devia saber. A influência do poder civil dentro dela, o direito divino, tudo isso vai sendo adulterado. Por isso que você é chamado a lutar pelo reino de Deus. Olha as leis não querem saber disso aqui, não é? As leis do Estado, elas começaram a passar e ficar acima das leis de Deus. Tem coisa que a gente tem que falar, gente. Tem gente que pensa que, por exemplo, o divórcio, porque liberou no Brasil, está liberado. Mas não é isso que fala isso aqui. Olha a bagunça que está a sexualidade. Olha que a bagunça que está os casamentos. Que estão os casamentos. Olha a bagunça. Isso aqui não passou. Ah, mas a lei dos homens mudou. A lei dos homens. Olha o que estão fazendo com o aborto. Quanto tempo demora para um padre ser preso por causa que ele segue a doutrina? Fala para mim, aqui no Brasil, não estou falando lá no Caraca. Pode chegar e falar assim, esse casamento eu não celebro, porque não é casamento. 50 anos? Não é? Você sabe que está batendo na porta. Mas para isso, padre, para mim ser do reino de Deus, para eu lutar contra essa podridão, aí vem a terceira camada do reinado de Cristo. Cristo tem que reinar aqui dentro. O reinado de Cristo começa aqui. Enquanto Cristo não reinar em mim, eu não faço parte do reino, eu não consigo lutar pelo reino. Posso ir na missa, posso ajudar na igreja, mas ele precisa reinar em mim. Para ele reinar em mim, você precisa obedecê-lo, escutar e obedecer. Pode estar roqueiro. Tem uma banda que chama The Who, Os Quem, a tradução, Os Quem. E lá eles têm uma música que é Reina sobre mim. É lógico que ali ele está falando sobre um amor mundano. Mas é isso que a gente tem que pedir para Jesus. Senhor, reine sobre mim. Que a sua vontade seja feita na minha vida, que eu compreenda que a sua vontade é melhor que a minha. Mas enquanto eu estiver murmurando, reclamando, questionando, ele não está reinando em mim. Enquanto eu estiver com o hábito de certos pecados, ele não está reinando em mim. Uma coisa é escorregar, gente. A Bíblia fala que o santo peca 7 vezes por dia. O santo escorrega 7 vezes por dia. Outra coisa é criar o hábito do pecado. Ele não está reinando sobre mim. Enquanto eu estiver falhando nas orações, olha, o padre nem falou tudo desse mundo. Olha o mundo como é que está. Enquanto eu não tiver vida de oração, ele não está reinando sobre mim. Enquanto eu não tiver vida eucarística, ele não está reinando sobre mim. Meus irmãos, abra bem seu ouvido que o padre vai falar. Aproveite a facilidade que você tem hoje de vir na missa. Quando a gente falava isso há 5 anos atrás, a turma falava que esse padre está louco.
Aproveite, para de preguiça. 6 horas da manhã. Ué? Facilidade, irmão. Vocês têm possibilidade de vir na missa às 6 da manhã. Mas é lá na Santa Isabel, gente. Se você atravessar essa paróquia aqui na avenida, de fora a fora, e a pé, quanto tempo dura? 3 horas? Não é? Todo mundo tem a facilidade de carro, de amigos, e outra, tem um negocinho que chama perna. Se o padre falasse assim, já pensou? O padre falasse assim, quem vir na missa quarta-feira, o padre vai dar R$1.000 para cada um. O nego vinha de rastejo, igual no quartel, rastejando, vinha. Presta atenção. Se você quer de fato fazer parte do reino de Deus e aguentar esse reino do inimigo, você precisa deixar que ele reine aí. E você tem que pensar assim: eu sou fraco, eu preciso dele. Então, na missa, vida de oração, confissão dos pecados, resolva a situação de sacramentos. A pessoa está aí sem casar, enrolando para casar, enrolando para confessar, aí chega um dia, fecha as portas da igreja. Aí você está vendo que a coisa está apertando, daqui a pouco aparece um cara lá, falando que eu sou Deus, vou resolver tudo, e você está vendo que a coisa está pegando, Jesus está chegando, e você fala assim: meu Deus, arrombado, pelo amor de Deus. Aproveita que você tem facilidade de estar perto de Jesus e pede para que Ele reine sobre a sua vida. Na sua família já tem essa luta do reino das trevas e do reino do Deus. Você sendo luz é que vai trazer esse povo para cá. Há uma tentação, para terminar, existe uma tentação no nosso meio, que é a tentação do tá bom que eu faço. Pensa no Padre Pio. O Padre Pio é pároco de vocês. Aí você vê a missa do Padre Pio lá, 3 horas de missa, 40 minutos com a alça levantada, em êxtase. Meu, esse cara é demais, hein? Aí você vai na sacristia e fala assim: nossa, Padre Pio, você é demais, hein? Mas tá bom o que você faz, hein? O que o Padre Pio vai falar? Sobe daqui, seu doido. Você acha que o Padre Pio não estava bom o que ele fazia? Não estava bom. Ele queria ser mais santo, mais santo. Por que a gente cai nessa ideia de que tá bom o que eu faço? A gente chega num tempo de que assim, vai, quando a gente joga bola, que fala, né? Na hora da preleção ali, agora vai dividir os homens das crianças, não é assim que fala? Está chegando essa hora, que vai dividir aqueles que de fato são cristãos e os que não são.